presença do Senhor esteja sobre a sua vida. Nós temos estudado aqui o livro de Samuel, onde nós temos visto, a história de reis, pessoas que foram ungidas, separadas pelo Senhor, que receberam, a coroa para reinar sobre uma nação e receberam a bênção do Senhor, mas mesmo assim essas pessoas erraram, que é o caso de Saul. Então nós podemos ver como isso demonstra, a falibilidade, a fraqueza, a pequenez do homem, mesmo ungido, mesmo separado, mesmo chamado por Deus, a pessoa muitas vezes ela erra, ela peca, porque ela se embaidece, às vezes é o orgulho, às vezes é a arrogância, e muitas vezes ela acaba perdendo a bênção que o Senhor tinha preparado para ela. Saul, ele tinha suas próprias ideias sobre as coisas. Ele era um homem resolvido, ele era um homem que logo ele tinha muitas iniciativas. Certa ocasião, quando o profeta Samuel estava o corrigindo, porque para ele não fazer o que lhe havia sido ordenado, por ele não fazer, o que Deus havia mandado, a resposta de Saul foi: mas eu pensei que era assim, eu pensei que estava certo. Nós vemos aqui, algo assim tão irresponsável, tão pequeno para um rei, para um homem ungido de Deus. Está lá em 1 Samuel 13:12, diz assim: pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. O holocausto era para ser oferecido por Samuel. Samuel disse para ele: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu próprio povo. Aqui nós vemos porque a desobediência de Saul, às vezes a gente fala: nossa, mas acho que foi sem querer, ele pensou. Mas Deus já havia dito, já havia organizado aquela situação. E assim é a nossa vida. A nossa vida já está toda escrita na palavra de Deus. Quantas vezes nós estamos tomando atitudes porque nós pensamos que era assim. Eu achei que era assim. Eu fiz porque eu pensei que seria melhor. Não é assim que a gente diz? E com isso nós estamos saindo da obediência. Nós estamos entrando num campo de batalha, onde a guerra será muito grande e nós estaremos saindo debaixo da bênção do Senhor. Foi o que aconteceu com Saul. Ele ofereceu o holocausto que era já avisado, que era para Samuel realizar. Muitos filhos de Deus fracassam em reinar em vida, em ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida próspera. Muitos filhos de Deus não conseguem. Por quê? Porque eles substituem o que Deus falou por aquilo que eles acham, por aquilo que eles querem, por aquilo que eles desejam. Muitas vezes o coração do homem, da mulher, fala mais alto que a palavra de Deus. As suas vontades, os seus desejos, eles são maiores. Você dá força para a sua alma, para você galgar coisas que não estavam nos planos de Deus. E é aí que nós erramos, é aí que nós saímos debaixo da bênção. Quando enfrentamos uma situação na qual nós devemos obedecer, é perigoso dizer: eu penso assim, eu quero assim. Nesses momentos, quando a situação é preocupante, quando a situação é importante, aliás, quando todas as situações da nossa vida, nós devemos ir procurar em Deus o que o Senhor diz sobre isso. O que eu devo fazer? Eu devo continuar trabalhando nesse lugar? Eu devo continuar namorando esta pessoa?
Eu devo continuar no meu casamento? Né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, uma senhora, e ela desanimada com seu casamento. Eu falei, a escolha é sua, você que escolheu o seu casamento. O melhor marido para você é o seu marido, desde que ele esteja, né, sendo íntegro, um homem de caráter com você. Não é verdade? A palavra de Deus diz que tem pecados que são fortes, que são muito grandes, mas por causa do pequeno coração do homem. Mas voltando aqui para a nossa meditação, ao contrário, né, de agirmos por aquilo que eu acho, por aquilo que eu desejo, nós deveríamos perguntar, né, a Deus, perguntar ao Espírito Santo, perguntar aos pastores, aos nossos líderes, perguntar a palavra de Deus, o que queres que eu faça, Senhor? E nós deveríamos ser mais obedientes ao que ele responder. Muitas vezes o Senhor responde, o Senhor diz não, e nós, contrariados com aquilo, nós falamos, não, mas eu vou insistir assim mesmo. Cuidado, nós temos que tomar muito cuidado, porque uma tomada de atitude, uma decisão sem aprovação de Deus, nós estaremos caminhando por um caminho difícil, por um caminho tortuoso, por um caminho cheio de vales e desertos. Se Jesus não é o Senhor de tudo, então não é o nosso Senhor em nada. Muitas vezes a gente diz que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. O que significa Jesus ser o Senhor da sua vida? Significa que ele, sendo o Senhor, ele tem autoridade de dirigir a sua vida. Ele tem autoridade para dizer o que você deve fazer, como você deve agir, aonde você deve ir. Ele é Senhor. Ele cuida, né, do filho, ele cuida da filha. Ele pode ser nosso Salvador e também Senhor. Né? Nós devemos, da mesma forma que nós somos salvos por Ele, nós devemos ser também cuidados e dirigidos por Ele. Eu quero deixar um desafio para você nessa noite. Permita que Deus assuma o lugar de Senhor, de dono, né? O lugar devido em sua vida, qual que é o lugar do Senhor? É o primeiro lugar, é esse lugar que você deve dar a Ele. Primeiro lugar nós devemos dar ao nosso Deus. E todas as outras coisas, a palavra de Deus diz que Ele vai nos acrescentar, que Ele vai nos dar, que Ele vai cuidar, que Ele vai realizar, que Ele vai abençoar. Nós precisamos obedecer a palavra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pela tua bênção, Senhor, quando nos deixou tudo registrado na Bíblia, quando o Senhor deixou os exemplos. Aqui um exemplo tão claro, Senhor, do rei Saul, que em desobediência ele ofereceu holocaustos que era para o profeta Samuel, e com isso ele desobedeceu a Deus, e o Senhor pesou a mão sobre a vida dele, e o reinado foi tirado. Senhor, tenha misericórdia de nós, que nós possamos continuar na nossa família, com os nossos filhos, com a nossa caminhada, com o nosso ministério. Mas para isso nós precisamos obedecer a tua voz, a tua palavra, ao teu Espírito. Pai, abençoa as pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Coloca sobre eles responsabilidade de buscar ao Senhor como Deus, como único, e buscá-lo em primeiro lugar. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.